Mas o primeiro ponto que eu trago, muitas vezes o ser humano ele está a um estímulo de tomar uma decisão. E você já observou como o brasileiro compra demais, compra muito? Pode ter a crise que for, mas o brasileiro compra. E eu sempre digo que o processo de venda, de compra e venda, ele é o seguinte, ele é primeiro emocional e depois ele é racional. Eu compro primeiro pela emoção e quando eu chego em casa, eu procuro justificar o porquê que eu comprei. Então eu vou no shopping, às vezes trago algo que eu nem queria, levei no anotado, eu tenho que comprar tal coisa aqui. Quando eu volto e comprei outra, mas foi pela emoção, e aí quando eu chego em casa, depois eu olho para aquilo e eu começo, não, mas olha, mas eu vou precisar. O coração primeiro compra e depois a razão justifica o coração. Eu trago esse ponto que muitas vezes o ser humano ele está a um estímulo, porque nós, que somos professores, empreendedores, que nós somos mentores empreendedores, precisamos aprender os gatilhos mentais. Ele precisa estar na ponta da língua, porque eu vou trazer aqui um aspecto que eu aprendi ao longo do tempo. Antes eu via gatilho mental como ruim. Antes eu era o tipo de pessoa que via isso como uma manipulação e eu não gosto de manipulação, mas não. Eu vim entender que gatilhos mentais são técnicas para que nós, que vendemos um produto, um serviço, nós utilizamos essa técnica para ajudar a pessoa ou o cliente a comprar um produto ou um serviço. E olha o que eu trago aqui de gatilhos mentais. É um estímulo externo que influencia na tomada de decisão. E essa decisão quase sempre é emocional. Vamos entender isso aqui? Estímulo externo que influencia na tomada de decisão. Não é manipulação. Eu estava vendo recente um estudo a respeito das decisões humanas, Glaucia, e o ser humano toma, em média, 35 mil decisões por dia. Isso é muita decisão. Não, é mentira, Rony. Como é que é possível isso? Vamos lá, você acorda e você vai primeiro escovar o dente ou tomar café da manhã? Você vai com a blusa verde ou cachecol, ou sem cachecol? A meia vai ser colorida ou não? Tudo isso são decisões. Só que vamos entender o seguinte aqui. O cérebro, ele é extremamente primitivo. E como ele é extremamente primitivo, ele só pensa que você sobreviva. Ele só quer economizar energia, porque para ele é assim. Eu preciso economizar a energia da Gláucia, porque uma hora ela vai precisar de sobrevivência, ela precisa dessa energia acumulada. Como a gente toma 35 mil decisões, o cérebro prefere 1000 vezes decidir rápido. E nessa decisão rápida, ele cai fácil em gatilhos mentais. E esse gatilho são os estímulos verbais que nós utilizamos, que vai influenciar a tomada da decisão de uma pessoa. Só que vamos entender o seguinte aqui. Qual é a diferença, então, Rony, para um manipulador e uma pessoa que utiliza técnicas de gatilhos mentais para ajudar a pessoa a tomar uma decisão? Eu gosto sempre de definir gatilhos mentais, ou a persuasão, na verdade, como o seguinte: é você utilizar instrumentos, ferramentas e técnicas para ajudar a pessoa a tomar uma decisão que ela já decidiu. Ela tomar uma ação para aquilo que ela já decidiu, só que ela está nervosa, ela está ansiosa, ela não sabe se é aquilo de verdade. Então, por exemplo, vamos lá. Você lida, Glaucio, com a questão de emocional. Cuidar das emoções, salvo engano, né? Qual é a parte que você mais lida? Então, nesse meu novo posicionamento mudou, estava mexendo mais com ansiedade. Ansiedade, ok. Talvez eu vou trabalhar com a questão da sobrecarga como um todo, não só a ansiedade, mas trazer ali mais a culpa, né? Uhum. Não. Perfeito. Você concorda que essas pessoas que você vai trabalhar com elas, elas precisam lidar, diminuir a ansiedade, diminuir com essa pressão, porque isso atrapalha a vida dela como um todo nos resultados da vida dela? Sim, total. Sim. Principalmente em tomadas de decisões, em fazer escolhas. Pronto. Agora o seguinte, o ser humano, todo ser humano tem um cérebro que sempre vive em dúvida. Ele vive em dúvida. Ah, será que eu faço? Será que é agora que eu vou comprar esse curso na Gauss? Será que é agora que vai prestar mesmo para eu fazer? Será que é agora que eu tenho que melhorar minha comunicação? E aí é muita decisão. E o cérebro vai fazer o quê? Não, deixa para lá. Deixar para lá é sempre melhor. Só que quando você, profissional, vai fazer uma venda, oferecer seu produto ou serviço e sabe utilizar bem os gatilhos mentais, você ajuda a outra pessoa a tomar essa decisão, porque ela está indecisa. Uhum.
Agora, quando a pessoa não precisa, ela não quer, não serve para ela, e você empurra isso para ela, aí você consegue vender, mas você foi manipulador. É diferente de um persuasor. O persuasor, ele olha para o cliente, e o cliente olha para você, vocês dois veem o desespero do cliente, e aí você, com as técnicas, faz ele tomar a decisão assertiva, que é o quê? Faz essa mentoria, faz esse curso, porque daqui a 3, 4, 5 meses você vai ser uma pessoa diferente. Ah, mas eu ainda estou indeciso. Aí você vai lá e utiliza os gatilhos que eu vou trazer agora. Você precisa estimular externamente a pessoa a tomar essa decisão, Glaucio. Antes, quando eu olhava gatilhos mentais como manipulação, eu tinha o receio de vender, não gostava de vender. Quando eu comecei a entender o seguinte, isso daqui é a solução para o problema da pessoa. Isso daqui é a salvação para a vida dela. Eu passei a enxergar gatilhos mentais como uma ferramenta poderosa de mudança na vida da pessoa. Porque todo cliente é indeciso. Todo. Hoje aconteceu uma situação assim, diferente, que assim, eu faço parte de um grupo de uma outra metodologia, não é, a metodologia não é minha, Uhum, então eu faço parte desse grupo e eu lidero um grupo de mulheres. Lidero no sentido assim, eu sou uma peça uhum, dentro dessa metodologia entre o grupo e o grupo de mulheres, perfeito. né? E aí eu faço reuniões para poder colocá-las, né, explicar para elas a metodologia, ajudá-las a avançar dentro da metodologia. Uhum, E hoje eu fiz a reunião com duas, uma saiu no final e a outra eu já mapeei o perfil dessa pessoa, que eu conversei com ela hoje. uhum, Eu vejo ela assim meio que apática, ela não consegue sair do lugar. uhum, Já vai fazer um ano pagando a metodologia, ela não consegue sair. uhum, E aí eu fui conversando com ela, né, falando do emocional e tal, e o tempo, e eu, como sou analista de perfil comportamental, eu trouxe isso para ela, né, sim. falando do comportamento dela, do momento que ela está meio que apática, como se ela não tivesse mais vivendo a identidade dela. Uhum, E aí, no final, ela me perguntou assim, Glaucia, por onde que eu começo? Eu travei. Eu travei porque eu fiquei procurando dentro da metodologia qual seria o primeiro passo inicial para ela e eu não encontrei. uhum, Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? E ela, eu falei para ela, olha, começa por você. uhum, Descubra primeiro quem você é, para depois você conseguir tomar suas decisões, trazer as ferramentas da metodologia, mas eu acho que primeiro você tem que resgatar a si mesmo. uhum, E por onde que eu começo? Eu vou pensar de novo essa pergunta. Aí algo na uhum, minha cabeça. Vende. uhum. Ofereci para ela o perfil comportamental. Eu, até, Boa. eu hesitei para falar porque eu estava dentro da metodologia da empresa. Sim, Mas eu sim. falei assim, pô, mas ela não tem esse preparo inicial. Uhum, Né? Se uma pessoa me procura como eu profissional, e eu percebo isso, é a primeira coisa que eu vou falar, olha, primeiro vamos fazer o perfil comportamental. sim. Então, eu ofereci para ela, né? Agora eu esperando a resposta dela. Não, perfeito. Não, excelente. Você tomou a decisão certa, porque se ela precisa se conhecer, ela tem que ver pelo menos o perfil comportamental dela, saber qual é. Você utiliza qual? É DISC? É Eu outra? disse que Ah, perfeito. Excelente. E vamos lá para os principais gatilhos. Tem muitos, existem diversos mesmo. Esses aqui são os principais, alguns já são bem conhecidos. E o primeiro deles é gatilho da escassez. No gatilho da escassez, últimas vagas, restam apenas 3 unidades, promoção por tempo limitado. Só que tem um ponto que eu gosto de ensinar para todos os meus alunos. Vamos trazer aqui para um ponto específico da oratória. As pessoas compram a verdade. Se você é uma pessoa mentirosa, não adianta você utilizar um gatilho mental aqui e ali, depois a pessoa vai descobrir a sua mentira. Tem muita gente que fala assim, ó, essas são as últimas vagas. Aí você vai e vende para a pessoa e depois ela descobre que ainda tem um bocado de vaga. Então, até para você vender para a pessoa, você precisa carregar paixão e verdade.
porque as pessoas vão sentir essa verdade nos seus olhos. Só que, imagina só, eu estou aqui indeciso. Ah, será se eu entro nessa nova turma de oratória? Será se eu faço isso agora? Aí eu vou lá, de repente, entro no Instagram. E eu vejo que o professor colocou, essas são as últimas vagas. Restam apenas 3 unidades. Por que é interessante você sempre falar um número específico do que você falar últimas vagas? Porque últimas vagas é genérico, mas funciona também. Funciona também. Mas se você fala, restam apenas 3, 4, 10 unidades. Tem outros que falam assim, ó, 50% do lote já foi preenchido. Opa, isso gera uma escassez e eu começo a agir rápido. Isso me ajuda a tomar uma decisão. A gente sempre precisa entender, Glaucia, que o que a gente vai vender é a solução para o problema de alguém. E se você não domina as técnicas de venda, como os gatilhos mentais, você está errando com o outro, porque você está permitindo o outro seguir no mesmo erro do que fazer ela tomar essa decisão rápido. Eu trouxe até outro exemplo prático. Um curso online que avisa inscrições só até sexta-feira, ou enquanto durarem as 50 vagas. Isso é a gente gerar escassez. Ela pode ser tanto na cópia escrita, ali numa página de venda, ou então na hora de você vender para a pessoa. Fulano, eu tenho aqui um produto que vai te ajudar. Ele vai te ajudar a entender o seu perfil comportamental para que você consiga se entender melhor. Só que eu tenho apenas 3 aplicações dele. E as pessoas buscam muito esse tipo de aplicação. Restam apenas 3. Vamos decidir fechar a sua hoje? Pronto, e aí você já gera uma escassez. Outro ponto, como usar? Limite o número de vagas. Coloque contagem regressiva em lançamentos. Então, se a pessoa tem uma página de venda, ela coloca uma contagem regressiva. Em alguns momentos, quando é a mini imersão presencial, por exemplo, eu coloco uma contagenzinha regressiva para quando vai começar ou até quando vai abrir as vagas. Por quê? Se você tem uma contagem regressiva para abrir a vaga, a pessoa tem aquela sensação de que é escasso. Opa, ele está colocando isso, porque a hora que abrir vai entrar uma galera ali e vai comprar. Deixe claro que a oferta não é para sempre. Quanto mais ela tiver um prazo, mais ela realmente for escassa, melhor você ajuda a pessoa a tomar uma decisão rápida. Opa, eu vou entrar agora. Gatilho da prova social. E outra. Ah, Rony, mas só que tem muitas aí que são bem antigas. Há muito tempo que se usa. Continua usando. Até hoje elas são usadas porque funcionam. As pessoas acreditam. Eu mesmo. Eu já dou aula de gatilho mental há muito tempo. Mas é só eu ver algo que eu quero. Primeiro, eu quero, eu preciso. Eu só estou indeciso se vai ser agora. Só que se eu vejo lá, últimas vagas, e uma vez eu vi uma assim, ó. Eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma. Pronto, eu comprei. Porque aí eu fico pensando, e se ele não abrir mais isso? E se ele não abrir mais essa turma? E se não for isso daqui específico, então eu vou entrar. Pô, gente, aí você fala assim, eu fico olhando assim, né? E como isso funciona com dominantes e influentes? Dominante e influente? É, É porque geralmente, tanto dominante quanto influente, eles são mais de pessoas. O dominante, ele geralmente é aquele tipo que quando você vai vender, ele não quer enrolação. não, mas ele também não quer ficar de fora, né? Então, Ele não assim, quer ficar de fora. Mas geralmente são os que mais funcionam. O analítico, tem o analítico e qual é o outro? estável. O analítico estável, eles pensam muito. Esse demora para tomar decisão. Demora. Geralmente os gatilhos mentais vão funcionar muito com aquela galera mais de bora, é agora, vai ter que ser agora. Os Uhum. analíticos precisam de mais tempo, só que se eles possuem uma certa certeza de que eles querem e precisam, os gatilhos vão funcionar para eles também. Muito mais para eles, porque eles são muito indecisos. Eles são muito indecisos, assim, de. É muito um pé na frente e outro atrás para ver se toma aquela decisão. Então, outro exemplo aqui. Gatilho da prova social. Mais de 10 mil alunos matriculados. Veja o que nossos clientes estão dizendo. Um exemplo prático, mostrar prints de alunos satisfeitos no WhatsApp ou depoimentos em vídeos nas redes sociais. A gente precisa disso. Ah, mas eu tenho vergonha de pedir um depoimento para o aluno. Não tenha. Não tenha vergonha, principalmente quando o aluno sente que conseguiu aplicar técnicas, que conseguiu sentir a transformação, porque a gente é assim. Nós funcionamos como um bando. Ah, mas só que tem um ou outro que não é. É a raridade, Glaucio.
a raridade. A maioria prefere ter uma prova social para poder tomar uma decisão. Eu até sempre dou esse exemplo nas aulas. Imagina que você está morrendo de fome, é 12:30, você está com muita fome, e aí chega e tem 2 restaurantes na sua frente. Um restaurante, ele está vazio, vazio, vazio. Está aberto. O outro está aberto, só que tem uma fila imensa. E aí você olha para o seu dinheiro, olha para os 2 restaurantes, qual é a tendência de você escolher, mesmo com fome? Tá Você, na fila. o que está a fila. Porque você tem ali, pelo número de pessoas, uma garantia de que não vai dar errado, de que o seu dinheiro vai ser bem investido. E nem sempre é isso, mas só que o nosso cérebro precisa desse gatilho, precisa desse estímulo externo para poder tomar uma decisão. Então, o que eu oriento? Você teve 1, 2, 3, 10 alunos, já pede um, um feedback deles ali, fala o que transformou. Eu sempre dou uma dica. Quando você vai pegar uma prova social de algum cliente, não peça para ele falar dele, não de você. Porque a tendência da maioria é falar da pessoa. Não, eu peguei. Hoje eu aprendi a pedir, né? Mas Uhum, no início, nossa, isso era um desafio. Aí eu estava uhum, com a cliente, eu pedi para ela fazer um depoimento. uhum. Aí quando eu vi, ela estava me vendendo. É, Não, não serve para transformação. isso. Mas aí nessa questão, né, do desenvolvimento humano, tem gente que não sabe nem falar qual é os ganhos que tiveram, qual foi a transformação. Uhum. As pessoas têm uma certa dificuldade mesmo. Hum. É por isso que, por exemplo, uma coisa que eu já até te dou uma dica. Quando você for lidar com essas pessoas, for fazer uma sessão ali, tenta criar uma ficha ou algo assim para que a pessoa vá acompanhando o processo dela. É algo até que eu vou fazer em umas próximas turmas. Eu já fazia em presenciais, vou começar a aplicar agora para online também, que a pessoa ter uma fichazinha para ela mesma dando checklist do que já sentiu a diferença, porque quando chegar lá no fim, a pessoa consegue olhar aquilo e expressar. Não, eu sempre trabalho com isso, né? Uhum. A pessoa fazer, aliás, eu costumo anotar. Acontece que essa cliente, ela começou a me dar uns trabalhinhos, sabe? Eu ia até dispensar ela. E aí virou uma confusão, assim, eu falei assim, aí ela, não, Glaucia, você que lá é muito bom, eu te dou o depoimento, aí quando fui ver o depoimento, ela me vendendo, eu falei assim, ai, Jesus. Tem que sempre falar do método, como é que a pessoa se É, transformou, é sobre ela. Mas isso é o problema da maioria, Glaucio. A maioria gosta de falar da gente, assim, do professor, que o professor é maravilhoso, que ele é incrível, ele dá atenção. Eu falo, não, não, não sou eu, não. não, e É agora como eu o já método te oriento, ajudou. assim, não, olha, você vai me dizer assim, como é que você estava antes, depois que você fez a técnica, como é que você foi, já vou orientando nesse sentido para não tirar, para não ter mais essa dor de cabeça. Isso aí. Como usar? Exiba avaliações e depoimentos. Mostre números, seguidores, alunos, clientes atendidos e use antes e depois reais de clientes. Talvez dos gatilhos mentais, esse daqui está entre os mais poderosos, se não é o mais poderoso. Porque a pessoa olha os outros. Se a Gláucia fala que o curso que ela faz, a mentoria que ela faz é muito bom, ok, eu acredito. Agora, se os alunos da Gláucia que falam para mim, aí eu compro muito mais. Eu acredito muito mais. A gente precisa dessa decisão do bando para poder comprar ou fazer qualquer tipo de atitude. Gatilho da autoridade. Fulano é especialista no assunto, recomendado por médicos, com anos de experiência. Então, você já viu o comercial da Colgate, por exemplo? O comercial da Colgate é sempre com dentistas. São os dentistas renomados e conhecidos que oferecem o produto. Não é uma pessoa qualquer ali com um sorriso bonitão. Não. Então, no gatilho da autoridade, a gente precisa utilizar isso no digital e sempre que possível vender essa nossa autoridade. Eu sou especialista em quê? Há quanto tempo? Eu sou recomendado por quem? Aonde eu já trabalhei? Para quem eu prestei serviço? Isso é muito bom. Você fez uma palestra ali numa empresa que é reconhecida. Você foi num evento. Pega tudo isso
e coloca como sua autoridade. Um exemplo prático, um médico que fala sobre alimentação saudável gera mais confiança do que um leigo. Então, você na área de desenvolvimento humano, você já tem o seu gatilho de autoridade. Quais são os seus resultados, resultados de alunos, empresas que você já palestrou, deu treinamentos, pega tudo isso. Como usar? Mostre formações, certificações, prêmios, participações em eventos. Para o pessoal aqui que vai ver a aula depois, e eu vou dizer para todo mundo agora aqui, usem a rede social para você também compartilhar o seu conhecimento, aquilo que você está estudando. Já tem um tempo aí que quando eu terminei as minhas 2 pós-graduações, a primeira coisa que eu fiz foi avisar para o pessoal, hoje estou muito feliz, quero compartilhar com vocês algo incrível, e aí eu tirei print lá, tirei foto do meu diploma de pós-graduação e coloquei mais um diploma, mais uma formação. Quando eu vou para um evento, sei lá, de vendas ou qualquer outro evento, mais um evento que eu estou participando. Por quê? As pessoas gostam de ver, e quem ensina elas, quem é a autoridade, também estuda. Uhum. A pessoa está o tempo inteiro se especializando. Então, não fica com medo de, por exemplo, mas eu sou especialista em oratória. Se eu for para um evento para aprender mais sobre comunicação, isso vai cair minha autoridade. Não, muito pelo contrário. As pessoas estão vendo, acompanhando que você está se tornando cada vez melhor, cada vez mais autoridade. Então, posta mesmo, coloca sua formação, sua certificação, os bastidores dos treinamentos, das palestras que você faz. Use frases como, com mais de X anos na área de, mais de 10 anos na área de comunicação, mais de 20 anos na área de desenvolvimento pessoal. Gatilho da reciprocidade. Eu gosto muito desse aqui. Muito mesmo. Te entrego esse presente gratuito e se você gostar, pode comprar mais. Supermercado. O que a gente mais vê no supermercado? Você tem uma marca nova, um produto novo, o que eles fazem? A marca te dá Uma degustação. Eu vejo mais degustação, né? uma degustação. Porque aí, se você gosta, você vai e leva. Para nós aqui, quem é da área de treinamento, de venda, o que você tem que fazer? Tem algum demo do produto, demo é demonstração que eles falam? Tem algum e-book? Ou então a pessoa consegue ter acesso ao início do curso? Quando você entrega isso, a pessoa sente uma reciprocidade. Algo que eu faço, por exemplo, eu fiz muito isso nas minhas aulas presenciais, quando eu tinha turmas de segunda a sábado. O que eu fazia? A gente abria vagas de aulas experimentais para a pessoa. Então, ela entrava na turma, participava de uma aula experimental de 3 horas. E eu sempre tratava ela ali como aluna. Ela participava junto, queria fugir, falava, não, participa da dinâmica, você é meu aluno agora. E eu já tratava como aluno. A pessoa saía tão maravilhada com o método que ela podia não comprar no momento por alguma circunstância. Geralmente era financeiro, tá? Quando é financeiro mesmo que a pessoa não consegue, não insista. Mas só por você dar um produto gratuito, uma aula experimental com ela, ela vai lá, passa, sei lá, 2, 3 meses. Se alguma outra escola, algum outro especialista oferecer um produto para ela, dificilmente ela vai comprar. Sabe por quê? Porque ela não vai ter a reciprocidade dos outros. Ela já sabe o seu método, ela já vivenciou com você, então ela vai comprar de você. Todo mundo aqui trabalha com venda, vende algum produto ou um serviço, tem como você entregar algo gratuito? Tem como a pessoa passar alguma experiência com você, Gláucia? Alguma experiência com uma turma que você pode falar, olha, hoje, para você conhecer mais do meu método, e aí você já sabe, às vezes, qual é a aula que é interessante. Eu sempre reservava 5 ou 6 tipos de aulas lá no presencial que eu sabia que a pessoa ia gostar. Primeiro, era na primeira aula, já na primeira aula eu gostava de ter bastante pessoas na aula experimental, porque ela já se enturmava. Eu falava, Sim. poxa, eu já fui, pode falar. Em se tratando de aula experimental, o ideal é que seja a primeira, né? A primeira. Vai dar tempo da pessoa se interessar e continuar. Isso aí. O ideal é encher mesmo. Coloca ali a galera para ter essa primeira aula, esse primeiro contato. Porque ela sai. Ah, professor, mas ela não comprou de mim agora. Mas a reciprocidade está lá. É por isso que toda vez quando a gente recebe um presente de alguém especial, a gente se sente em dívida. Você fala, caramba, eu tenho que pensar agora num presente para devolver para ela. Por mais que a pessoa fale, olha, não pensa nisso, não precisa me dar nada. Não. Dentro do nosso sistema, o nosso cérebro gosta da reciprocidade. Exemplo prático, um e-book gratuito, acabei de falar.
com dicas valiosas que levam a pessoa a querer saber mais sobre o autor e sobre o produto. Se você oferece uma pequena demonstração, um e-book simples, que já, de preferência, hein, que já ajude a pessoa a destravar algo. Se for um e-book enrolando demais, não dá. Se a pessoa recebe um e-book gratuito, ela já consegue aplicar algo e fala, puxa, senti diferença. Imagina um acompanhamento maior. Então, sempre tem que pensar também nessa transformação da pessoa. Ofereça conteúdos gratuitos, vídeos, lives, e-books. Entregue mais do que promete. Uma dica que eu vou dar aqui, ó. Para você, Glaucia, todo mundo que vai ver essa aula depois. Hoje você consegue gravar uma aula e deixar ela como não listado no YouTube. E aí, toda vez que a pessoa precisar conhecer mais do seu produto ou serviço, você tem uma masterclass de 1 hora e meia, ou menos até. Você tem uma mini aula em que você envia o link para a pessoa. E ela tem acesso ali pelo YouTube. Só ela vai ver. Porque tá como não... Semana passada, a aula que eu fiz, eu coloquei lá no YouTube. Perfeito. Já estou indo para o canal do YouTube também. Perfeito. Parabéns. Já começou bem, tem que estar lá. Entregue mais do que promete e mostre que você se importa genuinamente com o seu cliente. E o gatilho da antecipação. Algo grande está por vir. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Em breve eu vou fazer um desafio. Em breve vou fazer um desafio de oratória. E eu deixo por suspenso. Algo interessante está chegando, se prepare. Amanhã eu vou abrir tantas vagas. Semana que vem é a abertura. Você precisa dar uma antecipação para a pessoa. Uma semana antes do lançamento do seu curso, você começa a publicar spoilers, bastidores ou datas importantes. Isso funciona demais na venda no digital. Gatilho da coerência. Esse daqui, ele serve muito para o online e muito para o presencial, só que principalmente presencial. Quem faz aqui reunião de venda, você precisa utilizar o gatilho da coerência, que é o quê? Se você diz sim a uma coisa, você precisa induzir o seu cliente a dizer mais vezes sim, antes de chegar na decisão final. Por quê? Porque o padrão do cérebro, ele funciona por coerência. O cérebro não gosta de ser incoerente. Lembra que eu disse para vocês, não sei se vocês vão lembrar, lá na primeira aula, o que eu falei para vocês? O cérebro não gosta que você seja o quê? Mentiroso. Ele gosta de ser coerente. Então, quando você fala, eu não sou capaz de falar em público, eu não tenho capacidade de ser interessante, o cérebro batalha bastante para que isso seja real. Ele se esforça para que você não consiga falar bem, porque ele precisa agir na coerência. Então, um exemplo prático da coerência. Primeiro, a pessoa baixa o seu e-book gratuito, depois participa de uma aula, depois compra a sua mentoria. Mas, Rony, vamos lá, se for numa reunião presencial, você precisa fazer perguntas para induzir a pessoa a dizer sim, pelo menos 3 ou 4 vezes sim. Olha, você concorda que a oratória vai transformar a sua vida profissional? Sim. Você acredita que se mudar hoje já consegue muitos resultados daqui a 2 meses? Sim. Vai fazendo perguntas para a pessoa dizer sim, sim, sim. Para chegar lá no final, o cérebro, opa, como dizer não agora? Se eu já disse tantas vezes sim, eu preciso de uma coerência. Como usar? Use funis de aquecimento, microcompromissos antes da venda. Faça perguntas que gerem sim nas respostas e construa uma jornada lógica até a oferta final. E a identificação. Esse daqui vocês podem encontrar com outros nomes, tá? Eu trouxe esse porque eu gosto mais desses nomes. Identificação, às vezes pode ser chamado de uma certa identidade, mas o que eu gosto muito também é empatia. É o gatilho da empatia. Olha como ele funciona. Você se sente inseguro ao falar em público? Eu também já fui assim. Isso daqui funciona até para palestras, tá? Quando você vai fazer uma introdução em um discurso, uma palestra, começa com o gatilho da identificação. As pessoas já vão se identificar com você. Imagina que você começa já a sua apresentação. Pessoal, quem aqui já tremeu a voz só de pensar em falar em público? Quem esqueceu algo? Quem aqui deu um branco enquanto estava falando algo? Aí a pessoa levanta a mão. Pois é, eu entendo você. Utilize esses gatilhos, ó, essas palavras. Eu sei como é isso. Eu entendo você. Eu já passei por isso. Essa mesma situação eu passei.
Eu trabalhei muito tempo, não sei se vocês sabem aqui, mas eu trabalhei muito tempo com venda. Muito tempo mesmo. Venda de porta em porta já fiz muito. E algo que eu gostava muito era de utilizar essa da identificação. Porque quando eu via que a pessoa sofria de algo que eu já passei, aí eu falava, olha, eu entendo você. Glaucia, a galera não sabe o poder que tem um, eu entendo você. Eu sei o que é isso. Eu também passei por isso. Só se preocupa com o seguinte, não vai querer concorrer, não, com o cliente. Tem cliente que fala assim, eu já passei. Não, mas eu também. Não, eu já quebrei o braço. Não, eu quebrei os dois. Não, não é concorrência. É identificação. Fulano, você já passou por isso e isso. Nossa, eu entendo você. Eu passei por esse tipo de situação. Eu até trago aqui o um exemplo prático. Antes de ser especialista em comunicação, eu também tremia só de pensar em falar numa reunião. E sim, é a minha vida. Hoje eu dou aula de comunicação, mas eu travava para falar meu nome. Então, as pessoas que passam pela mesma circunstância vão se identificar. E esse gatilho é poderoso demais. Usem muito em palestras também. Conte histórias pessoais. Use frases como: talvez isso também aconteça com você. Mostre empatia antes de oferecer soluções. É por isso que eu chamo também de empatia. Eu gosto muito de chamar. Só que tem um outro nome, toda vez esqueço ele, não sei qual é agora. Mas tem um outro nome aqui que eles não chamam de identificação. Mas identificação e empatia já serve. E o gatilho do porquê. Essa é a última turma do ano, porque vamos atualizar todo o conteúdo em 2025. E, gente, tirando aqui o contexto só de gatilho mental, eu vou dar um conselho para vocês. Utilizem o porquê nos relacionamentos, em qualquer área da vida de vocês. O porquê, ele já foi uma palavra isolada, estudada pela psicologia comportamental. E eles fizeram o seguinte teste. Vamos entender se as pessoas compram algo ou deixam você fazer algo, ou então elas tomam um comportamento por causa do porquê ou só por causa da justificativa. E aí o que eles fizeram? Colocaram um ator numa fila onde as pessoas estavam tirando xerox, e eles fizeram primeiro o teste com justificativas. Não, deixa eu ver. Sim, com justificativa. O rapaz chegou lá na fila e falou assim, fulano, eu posso passar na sua frente para imprimir esses papéis aqui porque estou atrasado para a faculdade? 83% das pessoas deixaram. Por quê? O rapaz estava atrasado para a faculdade, gente, coitado. Aí fizeram o seguinte, vamos lá, a justificativa não foi boa? Foi. Poxa, eu vou ser sem coração, eu não vou ter coração se esse aluno aqui, eu deixar ele atrasar a aula, deixa ele passar na minha frente, eu tô de boa. Vamos fazer o teste. A psicóloga comportamental lá que guiou todo o estudo, ela falou o seguinte: vamos testar a palavra porquê. Então, depois do porquê, ele vai falar uma coisa nada a ver, ou então vai repetir a mesma informação anterior, só para a gente testar o porquê. Ele chegou numa outra fila e falou: moça, eu posso passar na sua frente para tirar xerox porque eu preciso tirar xerox? 82% deixaram. Só por causa da palavra porquê. Caraca. Olha, é quase nada a mudança, quase nada. Então, eu sempre oriento para vocês, vão falar algo, use o porquê, ele é poderoso. Ao invés de você falar, lava a louça para mim, eu não, você também tem mão, lava a louça aí. Então, lava a louça para mim, porque eu preciso resolver uma situação aqui urgente. Claro, o porquê sozinho, ele já funciona. Só que se você utilizar o porquê com uma bela de uma justificativa, a tendência da pessoa mudar o comportamento dela e fazer o que você deseja é maior. Como usar? Explique o motivo da oferta. Estamos com vagas limitadas porque o suporte é individual. Opa! Agora eu entendi o motivo. É por isso que as aulas da Gláucia lá, elas são com vagas limitadas, porque o suporte é individual. Use o porquê em campanhas, até para coisas simples. Explique um porquê. O ser humano ama os motivos, os porquês. Até hoje a gente se questiona, porquê da minha existência, Senhor? Porquê da minha vida? Então, porquê sempre foi poderoso. Entendido até aqui, Glaucio? Entendi. Perfeito. E o da urgência? Esse daqui já é bem conhecido.
Mas ele é bom de você utilizar também. Hoje é o último dia para promoção, mas por favor, não venha falar que é o último dia e amanhã tá lá de novo. Hoje é o último, viu? De novo. Que Não. seja o último. E seja o último. A melhor coisa que você faz é usar um gatilho mental e ele ser verdadeiro. No dia seguinte, não ter mais. Eu fiquei sabendo a história de um dos nossos vendedores da escola que eu trabalhava, que foi o seguinte: ele ligou para um cara, fez lá o processo de venda e falou: Olha, essa promoção vai para você até amanhã às 14 horas. Depois, o, o investimento vai aumentar e nós não teremos mais vaga. Ok. No dia seguinte, adivinha? O cara não comprou. Bateu as 2 horas, não comprou. Aí, quando foi no outro dia, a pessoa falou: Nossa, olha, eu acabei não comprando ontem, tá, mas ainda tem uma vaga para mim, eu preciso dessa vaga. Eu não sei se foi no dia depois ou se foi uma semana depois, mas foi depois do prometido. Esse vendedor falou para mim o seguinte: Rony, eu queria tanto vender, eu precisava bater minha meta. Mas eu peguei o telefone e falei para ele: Fulano, lembra que eu te disse que a promoção era até amanhã às 14? Pois é, eu não consigo mais para você essa promoção. Mas vamos fazer o seguinte: se você quiser fechar, você pode fechar no investimento que eu te falei, que já é o investimento, o, o topo ali, que eu te disse que era mais caro mesmo. Ou então, se você quiser, você pode esperar uma próxima promoção daqui a um mês. Só que eu não te garanto que vai ser esse mesmo investimento. Talvez seja um pouco mais alto, mas vai ser uma promoção boa também. Ele disse que no momento doeu para ele, porque ele é vendedor, ele quer bater meta, mas ele preferiu cumprir com a verdade. E Glaucia, quando foi no outro mês, quando abriu a vaga, ele foi um dos primeiros a fechar na promoção. Por quê? Verdade, galera. Verdade. É uma urgência. Ah, Rony, mas ele tinha a vaga, mas só que a minha palavra. Eu disse para ele que era aquilo. Não, mas ainda tem vaga lá. Ele perdeu. É outro que vai. Eu vou, como vendedor, eu vou me virar para fechar aquela vaga em outra pessoa, porque para aquele lá eu prometi que seria até as 14 horas. Então, Não, inscrições encerram às 23, pode falar. e isso é tão importante, olha só, eu estava, antes de fechar com você, eu estava procurando, eu estava acompanhando uma pessoa ou outra no Instagram, pegando as dicas e tal. Uhum, Eu pensei assim, eu estava precisando de fazer um curso. E aí surgiu a oportunidade de fazer com um player desses aí, um uhum, curso. Estava fazendo bem barato. Não, eu tinha preenchido uma ficha e eu falei assim, preencher isso aqui para preencher. Aí, de repente, a pessoa da equipe me liga, aí fala assim, não, é uma oportunidade única de R$ 50, tá, mas você tem que fechar agora mesmo, que não sei o que lá. Aí eu falei assim, tá. Fiquei conversando, depois eu falei assim, aí ele falou assim, vou mandar o link aqui, aí você fecha até hoje. uhum. E aí eu fiquei assim, não sei, estou incomodada com isso, vou dar uma pesquisada. Quando eu dei uma pesquisada, aí tinha muita reclamação no Procon. Ixi, Maria. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, eu não vou mexer com isso aqui, não. E o seguinte, estava me ligando de novo. Uhum. Ele disse que a oportunidade era até o dia lá que ele me ligou, Pronto, ontem, por isso aí. exemplo. Aí hoje me liga de novo, assim, oxe, que promoção é essa? O que gatilho de urgência é esse que encerrou ontem e já está me ligando hoje de novo? Aí eu falei assim, que não dava não, descartei. Depois de uma semana, outra pessoa entra em contato comigo de novo. Uhum. Tá vendo como isso até prejudica a imagem, a autoridade da pessoa que estava vendendo para você. Eu pensei, falei assim, ai, cara, essa pessoa não deve estar vendendo. Uhum. Tá, pronto. Mas Já foi entra isso aí na numa minha cabeça, mentira, porque não é uma escassez real. Eu tive uma aluna, eu não sei se ela foi da minha imersão ou se foi do online, eu acho que foi do online, que ela também passou por isso. Eu coloquei ali o prazo para ela, aí ela não comprou nesse prazo. Depois, quando ela buscou, aí eu falei para ela que aquela promoção realmente era só por aquele período. Depois que ela entrou no meu treinamento, ela pagou o dobro, mas ela entrou, porque ela já colocou na cabeça o seguinte: olha, isso daqui já dobrou. Na próxima turma, se dobrar mais, eu não vou nem conseguir entrar, talvez, na turma dele. Então, a pois gente precisa ter essa coerência, uma urgência de verdade, uma escassez de verdade, tá bom? É que nem o pessoal fala assim, Rony, mas eu tô colocando uma escassez aqui, mas ainda não fechei com ninguém.
Eu falo, olha, não tem problema desde que você não haja igual esse pessoal agiu com você. Porque, por exemplo, a minha escassez e a minha urgência é com aquela pessoa. Aí imagina que ela não entrou, mas no dia seguinte ela quer. Mantenha o compromisso pela sua imagem. Pela sua imagem. Mantenha a verdade. Nossa, Rony, mas ainda não fechei. Trabalha para fechar com outras pessoas. A não ser que você negocie com ela, olha, eu só consigo para você agora nesse investimento. Se ela quiser entrar, perfeito. Se não, deixa ela um pouco na geladeira e fala, olha, eu te garanto que num próximo você pode fazer um novo investimento, vou fazer uma nova promoção, mas fica atento. Só não te garanto se vai ser o mesmo investimento. Por quê? Eu sei que no início pode doer isso, de não fechar. Só que esse tipo de atitude vai preservar muito a sua autoridade, muito a sua imagem. Sim. E na cabeça daquela pessoa você vai se tornar mais escasso. Para quem está começando, é um desafio. Esses gatilhos de escassez, da urgência, Uhum. Porque se não vender, realmente. Agora, sabe o que é uma coisa? Eu colocar um gatilho desses e vender para um, eu vou dar um encontro para um, vou trabalhar com um. Uhum. Sabe qual é o problema, na maioria das vezes, de você utilizar uma escassez, uma urgência que ela é fajuta? É porque você mesmo já demonstra na voz. E no desespero de querer vender. Vai, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Não, eu mando o link para a pessoa, ou quando alguém da minha equipe manda, eu sempre falo, não entre em desespero. Deixa a pessoa lá, ok. Às vezes eu sempre peço para mandar uma mensagem minutos antes, porque, pessoal, tem gente que tem uma correria tão grande da vida que ela esquece. Eu tive uma aluna que ela amou o curso que fez comigo, só que ela era tão esquecida. Eu não sei se. Parece que ela também tinha a questão de TDAH bem avançada, essas coisas. Ela era tão esquecida que se não fosse a gente ter enviado minutos antes para ela a mensagem, ela não ia comprar, porque na cabeça dela ela pensou que já tinha comprado. Ela falou: Meu Deus, Rony, que bom que você mandou. Eu pensei que eu já tinha comprado o curso. E ela estava feliz da vida, tranquila, como se tivesse garantido a vaga. Nossa. Então é bom você mandar uma mensagem antes, minutos antes, mas sem desespero. Ok? Não demonstre desespero porque o cliente sente. A gente acha que o cliente é bestinha, não é. Ele sente. Olha aqui, ó, use relógio de contagem regressiva em páginas. Eu gosto de fazer isso aqui, principalmente quando está a página de venda no computador. Diga claramente, decida agora, não adie. Combine com escassez para um maior impacto. Então, já tem urgência, você ainda utiliza aquela escassez ali de vagas, tem escassez de lote, escassez lá na promoção, o que você preferir. E eu acredito que é o último aqui, gatilho da transformação. Veja antes e depois do Pedro em 30 dias. Mostre a mudança gerada pelo seu produto ou serviço. Use fotos, relatos, storytelling com foco na transformação. Enfatize, você vai sair disso para isso. Tem um destaque meu lá, da imersão, depois pode dar uma olhada, que tem o antes e o depois da pessoa no mesmo dia. Como é que ela estava se comunicando antes, gesticulando? Estava com falta de gesticulação, mãos nos bolsos. E aí depois, do lado, a pessoa gesticulando e falando e caminhando. As pessoas gostam de ver transformação.